muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, independente da hora que você está vendo, ou escutando, ouvindo. Esse é o Jubão Podcast. Estamos de volta! Ei! Muito bom. Depois de uma temporada, um momento ausente, estamos voltando com o nosso podcast da Juventude Batista Nacional. Você deve me conhecer, eu sou o Márcio Guedes. Aqui comigo está esse garoto, esse pai de família. Olha só, meu Deus do céu, como Deus opera na vida das pessoas. Pai de família, Éder Pereira! Uhul! E aí, Vaz, como é que você está? Eu estou bem, Márcio Guedes, pastor que está aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, né? Isso. Começar essa nova fase aqui com vocês. E tamo junto, vamos pra cima. Convido o pessoal aí pra curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal da Juba Talks. Vai aí. Isso aí. Curta, compartilhe, manda pra vovó, pro vovô, pro papagaio, Isso aí. pra todo mundo, pro cachorrinho. E vamos ser abençoados aí hoje. Amém. Através do nosso pastor que está aqui hoje. Muito bem. Éder passa a ser o nosso host fixo aqui, né? A cada 15 dias, nosso podcast vai ao ar quinzenalmente. E hoje, pra gente começar a voltar a esse podcast aqui com toda a alegria, com toda a satisfação, nós temos um convidado muito especial. Eu tenho um grande carinho por todo mundo da comunidade Batista Água Viva aqui no Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. Pastor Orlando! Em carne e osso. Isso. Carne e osso. Estamos aqui. E aí, pastor, como é que tá as coisas? As coisas vão indo conforme Deus quer. Isso é Amém. importante. Muito bom. Até demorou esse convite. Eu achei que tava demorando demais. Rapaz. Já assisti alguns impressionantes aqui. Pastor Jonas Neves. Jonas Meu Neves. Deus, o ícone da nossa convenção, né? Isso. E tantos outros que já passaram por aqui. Pra mim é uma honra estar aqui com vocês essa noite, né? Conhecendo o Éder hoje. Ele falou que não me conhece, vai conhecer hoje também, né? Conhecer hoje, né? Estamos aqui para poder ser entrevistado, falar um pouco do reino de Deus, um pouco da minha vida, que a minha vida sirva de exemplo para muitos jovens aí, que é para isso a nossa vida, né? A vida é para semear sementes boas na vida das pessoas. Vamos continuar. Eu tenho certeza, Éder, que hoje nós teremos um bate-papo muito bom, conteúdo gigante. Pastor Orlando tem um conteúdo aí muito importante. Já fizemos algumas coisinhas lá na Pedra Viva, ó, lá na Água Viva, e ele tem um conteúdo muito bom. Mas primeiro, a gente quer saber do Pastor Orlando, uma pegadinha aqui, se ele aceita. Olha lá, Éder. Aí, ó. Olha se lá, ele Éder. aceita um bebê reborn O ser quê? apresentado lá na igreja. O bebezinho e do ser Carlos. batizado. O bebê bebezinho do Carlos. Oh, O filho que do coisinha Carlos, mais gente. linda, hein? Aí, ó. É tão bonitinho, parece real, mas não é. É isso aí. Mas não é. Mas esse aqui é da Shopee, né? Esse Da daqui é Shopee. Não, esse é o bebê reborn da Shopee, do Éder. Ele conseguiu perder a meia da bonequinha lá embaixo. Já ligaram pra nós, vem buscar a meia, ele Aí, desceu ó. correndo igual um louco. Não, realmente as piadas, elas fazem parte do reino de Deus, sim, né? sim. Nós acompanhamos muito bem como é que tá as repercussões por aí. Bebê reborn parece de verdade, né? Até ri como de verdade. É tão bonitinho, mas não substitui o de verdade, né? Não podemos substituir o que é a alma de um ser humano, né? Podem Verdade. fazer com o que tiver de fazer aí, mas sem espírito, sem alma, não tem como, tem né? como. O que vai pro céu é a alma, então o ser humano para batizar, para aceitar Jesus, ele tem que ter consciência. O bebê reborn não tem consciência, né? Com todo respeito a quem ama bebê reborn, pode ter o seu. Carlos, fique à vontade, pode ter o seu, mas não me leve para batizar, por gentileza. Eu passo a vez. Eu passo ou repassa, eu passo. Boa, boa. Mas muito obrigado aí pelo bebê reborn aí, participar do nosso bate-papo também, bebê reborn. Olha, que legal. Tem nome, Carlos? Tem nome, Carlos? Carlinha. Ca- O pastor em direção, né? Carlinha? Orlando? Orlando? Pode ser, então a Orlandinha vai ficar sem batismo. Não tem problema, não. Pastor, você me manda, o convidado sempre manda um resumo da vida antes, né? Mas eu queria que você contasse ao vivo aqui pra nós como que foi a sua trajetória de vida, como está sendo a sua trajetória de Meu vida Deus. até a chegada ao pastorado na Água Viva. A minha vida ela é dividida entre antes e pós Jesus, né? Acho que todo mundo aqui, acho que alguns já nasceram em berço evangélico, eu não nasci em berço evangélico. Minha vida era meio conturbada quando se fala de religião, né? Da parte mais, podemos dizer assim, eclesiástica, não ia na igreja. Mas todo mundo falava que é católico. Quem não vai na igreja, normalmente fala que é católico. sim. O IBGE passa na porta e pergunta se é o quê? Eu sou católico, né? E eu vivi minha vida como católico até os 24 anos de idade, aproximadamente, 23, 24 anos.
E a minha vida, mas nunca fui rebelde, também nunca fui de beber, nunca bebi, nunca fumei, nunca fiz nada. Mas a minha vida era muito calma, pacata, sempre foi de amizade, bairro, familiar, caseiro. Filho caçula, meu querido. Filho caçula, ele é tratado a pandeló. Mas na minha época era a pandeló que a sandália havaiana voava. Eita! Então, eu apanhava também, como Sim. todo mundo, né? Mas eu vim conhecer Jesus realmente aos 24 anos de idade. Uhum. Logo quando nós tínhamos mais ou menos 24 para 25 anos, quando comecei a trabalhar numa fábrica de sofá, um dos patrões ali eram da Assembleia, e a Assembleiano leva a sério essa história de Leva. evangelismo. Leva. Nós podemos falar o que quiser, podemos ter divergências doutrinárias, eclesiásticas, na forma de conduta do culto, mas eles levam a sério essa parte de semear a palavra de Isso é Deus, e eu verdade. admiro. E eu lembro dele até hoje, né? O senhor Romildo, que começou a falar de Jesus para mim, ele lixando ali as madeirinhas ali, e de vez em quando ele falando, o culto ontem foi uma benção, eu não entendia nada do que era isso. E ele foi falando, e aos poucos a semente vai entrando no nosso coração, né? Mas com 24 anos, com 23, 24 anos, me casei. Casou cedo, pastor? Casei cedo. Rapaz. Era muito caseiro. Aham. Não tinha muito o que fazer. Eu casava, eu casava. Entendeu? Aí achei uma esposa maravilhosa que era louca na época, né? É. Era louca pra casar comigo. Mas depois eu descobri que ela era louca por mim. Olha! Hoje ela desconhece, hoje que ela fala que ela é louca por estar comigo ainda. As loucuras vão mudando, mas nós completamos 30 anos de casado agora. Olha que Há bênção. 2 semanas atrás, 30 anos de casados. Parabéns, Deus 30 anos abençoe. de hein? casado. Meta, Éder. Não é fácil. Ela deve ter sofrido demais. Sofrido demais. Ela não queria o pastorado na minha vida, não queria, mas aceitou, né, de pronto e ajudou, coopera. Mas falar pra ela que ela ama ter um marido pastor, não, porque normalmente as esposas não amam ter um marido pastor. Por algum Verdade. motivo que seja, talvez compartilhar aquilo que é seu com outras 1000 pessoas. Sim, ela Exato. acaba carregando também os mesmos, né? Acaba carregando, né? Então isso acaba. Você tem que tentar aliviar ao máximo, né? A vida da Sim. esposa, não deixar nenhum jugo, nenhum fardo. Mas dela é minha benção, está comigo o tempo todo. Minha filha tem 24 anos, tá por aí também. Tá por aí. Tá por aí, tá tirando foto aí também, né? Tá conosco lá no Tá dando ministério. prejuízo aqui. No... Tá dando- Mas a minha vida foi assim. Eu conheci Jesus, mas eu já fui da católica, já fui um bandista. A minha mãe, ela recebia guias, né? Minha mãe. Ao receber os guias, acabava com a família toda aí nesse mesmo combo também, né? Todo mundo naquele mesmo combo. E tem uma frase que sempre me falavam, né? Os guias que a minha mãe recebia, talvez possam estranhar quem é, né? A frase é mais corriqueira para eles. E eles falavam para minha mãe assim: "Oh, esse aí vai ser meu cavalo." Essa é a frase que usavam, né? Verdade. E eu tava determinado para ser um cavalo dos guias da minha mãe. E ameaçavam mesmo, que se a minha mãe, se eu não fosse, eles iam me matar, ia matar minha mãe. Era a frase que saía, tá? Meu Deus. Era uma frase bem pesada. Mas a minha mãe saiu, minha mãe foi pro evangelho, se converteu primeiro na Batista Água Viva lá também. A sua mãe se converteu primeiro do que você. Primeiro, depois minha Na irmã. igreja que você hoje é pastor. Exatamente. Depois minha irmã, depois meu irmão. Faz, né? Olha o que Deus faz, Olha Éder. aí, ó, o meme aí. Eu e minha esposa tivemos um problema conjugal, ficamos muito tempo, muitas brigas, muitas contendas. Aí a minha mãe chamou minha esposa foi no domingo seguinte ela me chamou, ela me evangelizou, vamos lá. Olha lá. Olha que coisa, hein? E aí eu estava lá no domingo seguinte com ela, aceitando Jesus, fui recepcionado por 3 irmãs, sapatinho de fogo. Meu Deus. 3 irmãs sapatinho de fogo, que eu lembro com muito carinho até hoje. Irmã Lourdes, irmã Cleusa e irmã Fátima Novaes. Meu As Deus. 3 profetas da igreja. Mulheres que quando paravam para orar, ainda param, né? Então cada um nos seus caminhos, mas ainda param. Ficam 2 horas orando, 3 horas orando. E aquelas que pegam pra você e te abraçam, vou fazer uma oração por você e não te larga. Meu Deus. Sim. Hoje em dia o pessoal dá aquela oração de 2 segundos e rapidinho larga, ali. né? Parece oração express. Não, é que a gente não quer incomodar mais. Hoje nós não queremos mais não quer incomodar. Não queremos mais incomodar. Elas não, incomodando ou não, foi o que me sustentou, foi o que nos apaziguou, foi o que nos trouxe carinho da igreja, o conforto da igreja. Fomos muito bem recepcionados. O amor da igreja foi pela vida daquelas 3 irmãs. Olha. E elas receberam muita gente, muita gente. Então, a porta de entrada da igreja, esse carinho que é dado para as pessoas, podem fazer as pessoas se manter ou não dentro Verdade. da igreja, né? Exatamente. E a pastora Neuci também, que foi uma bênção na minha vida, junto com seus filhos, né? Fazem parte da minha história na igreja, né? Me ensinaram muito, da forma dela, do seu jeito, ensinou muita coisa para nós também. Eu aprendi a respeitar todos os meus líderes, né?
todos os meus líderes, independente de quem seja, respeite-os, né? Honre-os, né? E leve-os na memória. Ah, mas não foi tanto tempo assim. Não importa. Não importa. Deus usou cada um no seu caminho, na sua trajetória, para te fazer crescer, para forjar o seu caráter e a sua vida espiritual. Ela é baseada nas pessoas que passaram pela sua vida. Sim. Né? Então, valorize-as, né? Aham. E eu louvo a Deus por isso, né? Aí vem a vida do seminário, né? Aí, antes do seminário, antes da gente entrar na questão do seminário, como é que foi sua vida de transformação ali, dia a dia na igreja, aprendendo, até a gente chegar daqui a pouco no pastorado? Olha, quando eu entrei na igreja, eu falei pra minha esposa assim, ó, você tá me levando pra igreja hoje, eu vou com você. Mas eu não entro em nada pra brincar, eu vou levar a sério. Olha, eu nem tinha ido, e ela já sabia. Ela, não, vamos lá, a gente tá precisando. Eu falei, beleza, vamos. Ao entrar na igreja, eu já automaticamente eu detectei algumas coisas que tinham que ser feitas na igreja. Nas primeiras 2 semanas da igreja, já estávamos lá, terça, quinta, estávamos lá na igreja, direto, fazendo algumas coisas. Já me deram a chave na mão da igreja para poder pintar a igreja, já pintei a igreja, já fiz uma placa de feliz aniversário da igreja. Sabe assim, aí a fala das irmãs da igreja era assim, ó, esse daí não veio batata, já veio purê. Eita! Porque já entra pronto, misturado, e aí vamos. E aí já tava lá evangelizando junto, já tava indo nos cultos nos lares também, já sem saber expulsar demônio, já tava expulsando demônio também. É isso aí. Assim que tem como- Sai ele do demônio, é meio louco. Já pegando a Bíblia, batendo na cabeça do pessoal. Às vezes a gente vê e copia, né? Mas não tinha medo de fazer, não tinha medo de errar. Então nós íamos fazendo e íamos acertando, né? E aí me passaram ungiram diácono. Depois virei pastor auxiliar e depois pastor presidente, onde estou até hoje, já quase 20 anos. 20 anos de pastorado. Quase 20 anos de pastorado. No seminário, você se deparou com grandes Meu líderes Deus. da nossa denominação, entre eles é Ernesto Tonini, né? É uma experiência maravilhosa. Eu digo para você que os que fazem seminário hoje, tem lá os professores muito bons, o pastor Eric tá lá, uma benção, o pastor Maurício de Carvalho parou um pouquinho, mas tá lá, o pastor Omar ainda está lá, né? O pescador ainda Sérgio. está lá, o Sérgio Mascarenhas, então muita gente graúda, boa, estudiosa que está lá. Mas eu tive o privilégio de estudar com ícones. Nossa. Eu tive o privilégio de ter na minha sala, ao sábado, às 8h30 da manhã, todo sábado, o pastor Ernesto Tonini. E ele saía e vinha a esposa, a dona Hélia, Olha. dar aula de missões. Meu Deus do céu. Olha, eu lembro de coisas assim do pastor Enéas que ele não alisava. Continuava falando, pregando, contando histórias, daquele jeito, aquela voz grossa, rouca dele. Mas tem um momento que eu lembro que chegou para nós o dia que ele tinha caído da escada. Cortou a cabeça, tinha levado ponto, mano, já tinha 94 anos de idade. Sim. Né? A queda de um homem de 94 anos de idade não é mais um menino, Não. né? Ele havia caído da escada, nós ficamos sabendo disso na sexta. E nós chegávamos pela manhã, eu, o Davis Moço, o Daniel Freitas, né? Daniel. Alguns amigos lá, que fizemos uma amizade ali. E nós íamos pro barzinho da esquina tomar café. E ficamos lá. E aí na nossa cabeça, tipo... pastor Nery não vai vir hoje, não. Ele machucou a cabeça. Vamos ficar tomando café, ficamos lá tomando café. Umas 9 horas, vamos lá pra sala. E a sala tinha a porta do seminário, bem embaixo, e logo à direita tinha... Agora aumentou, né? Tem 2 espaços. Agora, logo à direita tinha uma escada. E essa escada dava direto na sala, que era nossa, logo de cara. Sim. E aí, depois, agora que fizeram um corredor, dá pra passar pelo... Mas dava direto na sala. E nós subimos a escada. Quando nós estávamos subindo a escada, eu, Davis Moço, Daniel e a galerinha, conversando, brincando, né? Nós só vimos alguém de frente sentado pra nós. Quem tava de frente, ele tava pra cá da escada. Subiu a escada e ele tava dando aula aqui. E quem tava de frente fez assim, ó. Aí nós. Ó, o Davis, assim pra nós. Quieta. Subimos a escada. O homem tava lá com um curativo na cabeça, dando aula. Olha. Ele tinha caído, tomado 4, 5 pontos na cabeça. Meu Deus. Ali pra nós é uma lição de moral. Forte o homem, E né? ele não parou a aula porque nós entramos. Ele não deu sermão, não falou nada. Tipo, continuou a aula normalmente, como se nada tivesse... Como se ninguém tivesse entrado. E, na verdade, nós não éramos ninguém. E eu queria que nós não fôssemos ninguém naquele momento, né? Eu queria ficar invisível naquele momento. E nós entramos ali, assistimos a aula. Ali tem marcas que vão ficando na nossa vida, né? Alguns testemunhos, sem falar, eles já se tornam notórios, né? Só de você presenciar aquele momento, né? E o pastor Enéas tem histórias fantásticas. Ele contava as histórias dele, desde a época do seminário lá
Perdizes, né? Sim. Desde quando ele recebeu o batismo do Espírito A Santo. teológica lá, né? Tive aula com o pastor Altilino, que era companheiro dele. Pastor Nossa. Altilino Batista, ele brincava muito. Altilino Batista, filho de Batista. Era tudo Batista na vida dele. Vendedor de livros. Então ele ajudou na evangelização lá da Batista do Povo, né? Sim. Ele ainda abriram uma Batista do Povo em Ipiranga também. Ou seja, era o companheiro, né? E eles contavam cada história. Uma delas foi que o Billy Graham, quando veio no Brasil, alugaram o Pacaembu. O Billy Graham ia pregar lá dentro, estava tendo o louvor, estava tudo tendo lá dentro do estádio. E o pastor Enéas, pastor Altilino, pastor Paulo, tudo fazendo evangelismo do lado de fora Olha. sem ninguém saber quem era o Paulo, quem era o Enéas. E eles estavam fazendo evangelismo do lado de fora para evangelizar as pessoas que estavam indo ou que estavam próximas para entrar no estádio para ver o Billy Graham pregar. Que coisa, ou seja, se tornando pequeno, né? Os grandes, normalmente... Grandes bandeiras, né? Exatamente, né? Se você quer ser grande, cara, né? Venha para servir. E eles não tinham medo de servir. Servindo, né? Independente de palco. Eles não do queriam título, palco. Do título, né? Eles não queriam palco ou títulos. Quem conhece pastor Paulo de Souza e pastor Enéas sabe muito bem que eles são presidentes homéritos aí da Sociedade Bíblica do Brasil. Sim. Notas de rodapé das Bíblias, eles que faziam. Sim. Isso é uma enciclopédia. Sim. Né? E se você lê os livros do pastor Enéas, ele faz citações bíblicas sem precisar olhar a Bíblia. O pastor Dimas fala que ainda, já de idade bem avançada, ele pregou lá na nossa igreja, na Pedra Viva lá. Depois, pouco tempo depois, ele veio a falecer, né? Acho que foi com 103 anos. Foi. 103 anos. Ou seja, 10 anos após ele dar aula pra mim, ele veio falecer. Inclusive, né? o pastor Dimas tem uma Bíblia do pastor Enéas. Do pastor Enéas. E o pastorado? Como é que foi o início? Meu Deus. O gabinete, lidar com pessoas, Senhor. lidar com o Ministério de Louvor. Marcou, né? Ministério de Louvor. Lidar com o Ministério de Louvor. É muito problemático mesmo o Ministério de Louvor. É um dos departamentos que mais dá dor de cabeça pro... Então, cara, há controvérsias, né? Assim, é que normalmente as pessoas têm dificuldade de lidar com títulos, né? Sim. E além dos títulos, tem os talentos e os dons, né? E as pessoas têm dificuldade de lidar com isso, né? A partir do momento que você sabe que o dom não é seu, ele vem do Senhor, mas tem pessoas talentosas que não são usadas por Deus. O Neymar tem um talento fantástico para jogar futebol. E ele faz o que ele quiser com isso, né? Tem pessoas que têm dom de oratória e fazem o que quiser com isso. Mas quando o dom vem do Senhor para usar para o reino, meu querido, nós devemos muita satisfação para Deus, né? Eu vejo, assim, muitos departamentos que tipo assim, precisam subir no altar, aparecer assim na frente. Eu acho que sempre tem esse... Sempre tem. A maioria, né, tem essa dificuldade. Essa dificuldade, o pastor tem que ficar ali. Não é assim, calma. Assim, não sei, né? Na nossa igreja tiveram muitos levitas. Muitos levitas. Hoje tem poucos, né, na verdade, né? Mas é que assim, os holofotes estão muito voltados para o palco, né? Para o púlpito hoje em dia, né? Então as pessoas ficam muito nessa de mudando, estão mudando muito de igrejas hoje em dia, né? As pessoas não estão mais criando raro, tá? Na nossa ainda tem um grupo lá que tem lá, criaram raízes ali, nasceram ali, cresceram ali, estão ali, tá? Mas certamente eles também olham para a janela e querem também, talvez, ir para uma igreja maior. Tem as churches da vida hoje, chama muita atenção, né? Os ministérios gospel são muito, muito chamativos, né? E aproveitando, essa é a fase nova. As igrejas agora estão contratando os influencers, cantores, né? Tem muita igreja aí trazendo, contratando adoradores, montando Real Madrid, Barcelona. Real Madrid. O Real Madrid, Real Madrid Gospel aí. Real Madrid Gospel. Não duvido. A gente tem feito realmente. Antes de me converter totalmente, assim, eu tava na igreja, mas assim, ainda ia receber alguns convites, ainda ia ali e aqui. Aí, uma certa vez eu fui lá na Universal, já fui na Universal, tá? Fui na Universal. Era Terapia do Amor. Terapia do Amor. E eu lembro. Era Gerson Cardoso, parece que ele era um dos genros do Edir Macedo na época. Mais ou menos, a história é mais ou menos essa. E ele quem fazia o Terapia do Amor. Cara, aquele cara cantava muito. A voz dele. E ele tinha um tecladista que ficava com ele, andava com ele. Ela lá no pau. Era um piano. Lindo, lá no João Dias. E
Tipo, já se conheciam. Tipo, ele falava uma palavra, o cara já entrava na música. Tchan. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu falei, cara, o entrosamento, né? Que sintonia, que entrosamento é esse, né? Mas é claro, né? Que eles tinham, era pago, eles combinavam, eles tinham. Mas era lindo de se ver essa harmonia ali entre a pregação, a meditação, o chamativo para ele quando ele entrava na música. Então, isso hoje em dia tem faltado. Tem faltado. Uhum. Porque parece que os pastores não conhecem muito bem os seus levitas e os levitas não conhecem muito bem os seus pastores. Parece que vivem uma... Não tô falando que acontece com a minha, né? Com a sua. Tô falando que a gente vê quando assiste um culto, por exemplo, né? Essa dissociação. As pessoas que entram pra pregar, pregou. Agora entra aquele pra cantar. São 2 blocos distintos, Isso, né? são 2 blocos mas o que tem que ser a igreja, o culto é uníssono. Sim. Né? É um conjunto, né? O que ora, inclusive, o que tem que prega. comunicar junto também. O louvor com a palavra. Exatamente. É muito importante. Na nossa, graças a Deus, acontece bem essa comunicação de que música que vai cantar no final, já tentar eu entender. Sei, porque o Daniel é craque nisso. Sim, você percebe lá, né? É aquele que o ministro de louvor da igreja deles lá. Então, assim, há essa unidade da pregação. Eles sentem quando a pregação tá falando com qual música e entra com a música certa ao final. E às vezes eles me perguntam também, mas na maioria das vezes nem perguntam, entram com a música, entram com louvor no momento certo, na hora certa. Então, isso é importante porque o culto é pra Deus, né? E estamos lidando com almas, né? Estamos lidando com almas. Então, o mínimo possível que tem esses espaços, essas lacunas, sabe essas lacunas entre palavra, louvor e oração? Esses espaços abertos fazem as pessoas entrar na dispersão. E é isso que não pode acontecer num culto. Já é difícil levar as pessoas pra igreja. Sim. E quando lá tá tudo meio que desprendido de um bloco de um outro, aí as pessoas ficam dispersas, né? Ficam dispersas. Mas lidar com pessoas, como você perguntou, não é fácil. Não é fácil lidar com pessoas, não. Mas a gente vai aprendendo com o tempo. O tempo vai passando e você vai sendo lapidado. Na verdade, eu aprendo tanto com eles como eles comigo. A minha salinha pastoral, eu sempre falo que ali é um local de Deus falar. Eu brinco com eles, entrou aqui, você tem que estar apto para ouvir Deus falar. Sim. Entrou, se você veio, por gentileza, chegou o momento de você larga suas armas no chão. É o momento de Deus falar. Aqui também Deus fala. E a gente começa a falar sobre coisas e vão falando sobre assuntos, e esses assuntos vão levando a outros assuntos. E aí um testemunho entra num texto bíblico, daqui a pouco a gente já tá chorando, falando de Deus. Então, assim, isso acontece com frequência. Não estou brincando. Isso acontece com frequência. Apesar de o tempo nosso ser curto na sala pastoral. Tudo é corrido, né? Tudo é corrido, mas é necessário. Não se pode também deixar de lado a sala pastoral. Não se pode. O púlpito, ele é imprescindível. É imprescindível, porque você trata com muita gente ao mesmo tempo. Mas o pessoal, o particular, sabe? O tete a tete, o olho no olho, ali, ele é muito importante. Para as vidas mesmo, né? E eu cresço muito com isso. Sabe o que eu percebo? Que muitas empresas, no meio corporativo, elas prezam muito pela cultura da empresa, né? O Éder também que trabalha aí na vida profissional, o relacionamento, né? O relacionamento. E a igreja... O relacionamento humanizado. Atendimento humanizado, relacionamento humanizado, a cultura da empresa. E acho que na igreja não pode ser diferente. É o lugar onde menos pode se haver pecar no sentido de errar nesse sentido, né? Tem que ter o gabinete, tem que ter ali o bálsamo para passar sobre o irmão. O corredor. Como é que é o corredor da igreja? Você encontra, oi, irmão, Pai do Senhor, tipo assim, não perder aquele ambiente de igreja, né? A essência, tipo, paz, irmão, como é que tá a sua vida? Deus abençoe, tal. E o corredor fala, né? Você sabe da minha salinha do fundo lá, que é o café. É o café, top. Ele chega lá e fala, cadê o café? Cadê o café? Toda vez que eu vou na Água Viva, tem que ter cadê o café? Ele sabe. Mas eu tenho esse hábito, é um hábito que eu criei. Toda quarta-feira tem culto, terça-feira tem cenáculo de oração, quinta-feira tem estudo, alguns estudos temáticos, e domingo tem o culto às 18. Eu chego muito antes. Muito antes. 4 horas da tarde. 4 horas eu tô lá com a minha filha. O culto é 6, ele chega 4. Ele me disse essa semana. E aí eu faço um café pros meninos do louvor. Aí eles tomam... Diferente. Eu nunca vi, não. Pode perguntar pra cada um deles. A gente toma um café, eu faço café, tá lá o café. O Márcio já foi lá várias vezes, tomou um café lá. Faço um café, tem uma bolachinha. Tá perdendo, Éder. Tem uma bolachinha, tem um chocotone lá que eles amam, né? Top, chocotone. Inclusive eu vou ter que cortar por causa da dieta deles. Vou ter que... O pastor tá cuidando das irmãs, das ovelhas, né, pastor? Tem que cortar o chocotone, porque tem muita gordura. Sim. Açúcar.
E hoje é sabor, né, também, né? Sabor não é nem por causa do meme, né? Porque é literalmente sabor, né? Sabor chocolate. Sabor chocolate. Exato. Os produtos são tão industrializados que, que a essência do produto não chega. Não chega mais. Sabor. Então eu prezo muito por isso, por esse contato, essa comunhão deles, né? Até para que eles possam ter comunhão entre eles. Eles ensaiaram, vamos conversar lá no fundo, vamos lá, tomar um café, né? Aí chega o grupo da oração, daqui a pouco tá os irmãos dos obreiros que ficam na porta, vão chegando, eu falo, ó, o café tá lá no fundo, vamos tomar o café. Aí eu me tranco na minha salinha e fico lá tentando. Aí sempre tem alguém aqui. Você tá lá preparando, sempre tem alguém que bate na porta. Pastor, é rapidinho. Não é rapidinho. Rapidinho nunca é rapidinho. Não é rapidinho, eu acho muito legal. Mas é interessante porque as pessoas sabem que você vai dar atenção, né? Sim. Só que assim, você tem... É o momento que você tá se preparando pro culto também ali, né? Então é muito importante. Só que você também tem uma alma que tá batendo na sua porta. Você não vai negar, entendeu? Você não vai negar. Aí você atende, mas o seu coração fica meio entre atender bem, falar bem, esperar bem, ou... E agora? Tá na hora da gente entrar, porque vai começar o culto. E já ocorreu assim, de você tá né? em casa, de madrugada, e alguém... Já aconteceu. E aí? Já aconteceu pra expulsar um demônio de madrugada. Eita aí, ó. Eu tomei um susto. Aconteceu. Perguntar. Aconteceu. Era um casal que tava indo na igreja há muito tempo. Agora, aí depois eles já estão em outra igreja, não tem problema nenhum. São meus amigos ainda, converso com eles. E eles estavam indo lá e eles estavam levando uma pessoa. E essa pessoa que eles estavam levando manifestou lá no culto, daquele jeito. Não foi muito alvoroçado, mas a gente percebeu, tá? E aí eles foram pra cá, daí de madrugada eles me ligaram. Mas eu quero 1h da manhã, pastor, a Beltrana tá aqui, tá com um problema, tá... Eu falei, o que tá acontecendo? Aí minha esposa tava dormindo, acordou, né? Peguei o telefone e saí de perto. Falei, o que tá acontecendo? Tá acontecendo isso. Eu falei, não, você agora expulsa. O senhor não pode vir aqui? Não, você expulsa. Não tem porquê, não há necessidade. Pode expulsar. Coloca suas mãos aí, levanta suas mãos e ora em nome de Jesus. Não é você, é em nome de Jesus. Sim. É o nome de Jesus que tem poder, não é o meu nome. Não é o seu nome, né? Independente de eu estar aí ou não, independente de nós estarmos ali ou não. É o nome de Jesus que vai libertar essa vida, né? Aí eles ficaram, não, pode orar na minha frente, continua orando aí, pode orar que eu tô aqui, estamos orando. Vamos orar. E você ora aí. Pastor, saiu. Olha aí. E era uma bocada que eu ia ter que pegar meu carro. Além disso. Além do demônio. Ia ter o percurso de outros demônios no caminho. Isso é legal porque isso é uma premissa batista também, né? De que todos nós somos sacerdotes, né? Sim. Não precisa ser ir lá. De forma alguma. É claro que, assim, há uma discrepância quanto a tudo isso que a gente vê, né? Aquela história de que, ele é o sacerdote, ele é ungido, já a gente vê, sabe como é que funciona aí, né? Ouro. Mas, assim, biblicamente não é isso. Biblicamente, nós somos pequenos cristos do Senhor, exatamente. né? Pequenos cristos. Só que, assim, há uma discrepância também de que o pastor também não presta pra nada. Não, também não. Não. Sim. 880. Não dá pra ter um meio termo nesse negócio, né? A gente tem que ter um meio termo, né? Sim. O pastor, ele tem a sua função social e espiritual da igreja. Sim. Ele é o cara que é usado para apacentar as ovelhas, ou seja, trazer as ovelhas para perto, para o aprisco, coordená-las, ajudá-las, dar alimento a elas, né? Porque, cara, não sei se você sabe, a ovelha, ela não enxerga direito. Exatamente. A ovelha não enxerga direito. Por que ela anda com um sininho? Porque ela se perde fácil. E por que tem que ter um cajado? Normalmente o cajado ele tem uma curva pra pegar ela no abismo lá. Porque tem que pegar, aqui, né? Pega lá, porque ela pega. E tem histórias também de judeus que eles dizem isso, e tem até no YouTube essas histórias de que a ovelha, quando se perde, o pastor ele deixa as 99 guardadas e vai procurar, não vai? Vai. E quando ela não quer voltar, ele quebra as pernas dela, mas traz no ombro. Não sei se você já ouviu essa história. Já. Eles quebram, às vezes ele tem que quebrar as pernas dela pra trazê-la nos ombros, porque ela não quer voltar. Porque a ovelha, ela não sabe, ela não tá enxergando. Sim. A ovelha, ela come qualquer tipo de alimento que não seja o capim, se ela estiver fora do seu aprisco. Isso é fato. Aí, por que precisa? Estando no aprisco, você, através do seu pastor... Sim, que é o certo. Come um alimento saudável, claro, né? Olha só que interessante essa analogia. Mas aí as pessoas que estão nos assistindo podem falar, mas aí eu conheço muitos pastores que
não dão credibilidade. Então procure uma igreja que tenha um pastor de credibilidade. Exatamente. O problema não está neles. Né? O problema está em você que escolheu o lugar errado. Então procure uma igreja que tenha um pastor sério. Olha a vida dele, olha a história dele. Não, olha o caráter, a dignidade. Olha isso. E, por favor, vá congregar numa igreja que tem assim. Não adianta você ficar aí na sua casa falando mal dos pastores que fazem isso e não tomar um posicionamento, não ir para uma igreja séria. Porque existem igrejas sérias. Sim. Existem igrejas que prezam não pela lã, não pela gordura, mas pela alma da ovelha, para que essa ovelha tenha uma vida de sucesso e abençoada. Eu tava esse tempo, o primeiro semestre do ano de 2026, esse ano, eu tava lá na Igreja Batista Ágape de Itapecerica, né? E umas coisas que o Dimas sempre me falava, meu pastor lá da Pedra Viva, é o seguinte, como que a igreja vai te ouvir no domingo? A responsabilidade de pregar, de subir no púlpito e pregar uma palavra de Deus para aquelas 30, 50 pessoas que estão ali. A responsabilidade do pastor, né? O preparo, a busca, o jejum, a consagração, a oração na semana. O pastor deve pregar quantas vezes na semana? Na verdade, assim, normalmente o culto são quarta e domingo. Uhum. Eu, como tenho algumas pessoas lá na igreja que a gente já passaram por alguns cursos, eu vou treinando eles também na quarta. Uhum. E tem sido uma bênção. Glória a Deus por isso, porque eu posso colocar alguém aqui e confiar neles. Eu tenho pessoas lá que eu posso confiar no altar. Minha esposa prega, meus irmãos... Tem o pastor Robson que prega, o pastor Noel que prega, e tem as esposas deles também, e alguns obreiros que estão lá conosco que também podem ocupar o altar para pregar. E eu confio neles, porque eles estão ali debaixo de uma autoridade, eles não são rebeldes, são pessoas que eu possa confiar, então é assim que funciona. E vão surgindo mais, cada dia vão surgir mais. Mas normalmente é quarta e domingo. Mas assim, a vida do pastor não é só no altar, Pra você ter ideia, nós temos um evento, eu chamo de evento, vão falar pra mim que é um trabalho, eu falo que é um evento, chamado bazar. A cada 15 dias nós temos o bazar lá na igreja. Alguns falam pra mim assim, mas quanto foi que você juntou? Mas quanto foi que arrecadou pra missões? Que é pra missões, né? Sim. Uhum. Quantos que eles arrecadaram? Acho que foi R$250. Mas não vale a pena. Eu falo assim, mas não vale a pena. Você gastou quanto no café? Eu gastei uns R$100 no café. E foi R$200. Então você ganhou R$100. Olhando para a parte financeira, é vantajoso? Não. Mas não é só isso. O bazar é contato com as pessoas que estão na vizinhança. Elas entram lá, tomam um café conosco e começam a desabafar ali. Começam a conversar conosco. Ou seja, eles acham um momento para entrar na igreja e encontrar um amigo, uma pessoa que se conversa. E não estou falando só das pessoas da vizinhança, eu estou falando dos irmãos da igreja mesmo, que ficam lá conversando, eles ficam batendo papo lá, ficam conversando, tomando um café. É um momento de comunhão. Eu acho que a gente não pode olhar só o culto como momento de comunhão. As festas, os encontros de jovem, né? Os batismos que fazemos quando nós fazemos fora, né? Os passeios, evangelismo no bairro. É um momento de comunhão. Hoje em dia estão muito ligadas no valor dos R$100. Não é do valor da vida, não é do valor do contato, do relacionamento, do tete a tete, do ombro, de se colocar à disposição do próximo. O valor está nisso. O valor não está nas coisas, na blusinha, no microfone, no equipamento, na luz, na televisão. O valor está nas pessoas. Eu tenho pensado muito sobre isso. Sim. Muito. Nós fizemos 2 eventos. Eu cheguei no momento... Assim, porque o pastor ele tem que se reciclar. Sim. Isso é importante. O pastor tem que se reciclar. E eu tenho feito alguns cursos online aí, porque a gente não tem muito tempo. Então, você não tem tempo para ir para sala de aula, você acaba lendo algum livro. E graças a Deus pela tecnologia que nos deixa... Que nos ajuda, né? E eu tenho feito alguns cursos aí e tem mexido comigo. Eu acho que a igreja ela tem que abrir as portas. Ela não pode ficar só aí dentro das 4 paredes. Eu tenho percebido isso lá no Instagram. E você viu, né? Tô vendo lá. E aí eu joguei para as pessoas, joguei para a igreja e falei assim, nós vamos abrir as portas, não vamos ficar mais daqui dentro. Aí começou isso na Páscoa. Eu fiquei um mês pensando o que eu ia fazer. Eu não falei para ninguém. Aí aos poucos eu fui soltando, vamos fazer isso. Tem que fazer o drive-thru lá, homem. Fazer o drive-thru. É que aquela avenida é um problema, você não tem ideia. Aquela avenida, ela não é igual a Sabará. Eu sei. Você tá confundindo as avenidas. Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, lá no Campo Limpo lá. Então vamos em outro drive-thru na Carlos Lacerda. Enfim, aí começou na Páscoa. E um mês antes eu comecei a elaborar aquilo. Eu comecei a ler um livro, comecei a programar, comecei a ver alguns vídeos. Eu falei, não, nós temos que fazer alguma coisa. Aí na Páscoa eu fui lá, mandei fazer marca-página, mandei fazer, compramos bombons, chamei os DKs, que são nossos professores de escola bíblica de infantil, chamei eles para chamar as crianças, e trouxe o louvor para perto, trouxe todos os obreiros, convidei todo mundo e falei, nós vamos fazer um evento fora. O culto vai ser do lado de fora. Boa.
O que vai ter? Vai ter o evento do lado de fora, o culto vai ser aqui do lado de fora, vai ter o louvor aqui do lado de fora, e nós vamos sair a fazer evangelismo na região. Vamos de grupo de 4, vamos levantar. E olha, Deus, e não é só papel. A gente não vai entregar um papel, a gente vai entregar para eles um marca-página. Isso aí tem valor, tem um bombom, mostrando para eles que a Páscoa não é só chocolate. Você vai falar, você vai conversar com essa pessoa. Olha, eu digo pra você, eles voltaram, tipo, sabe quando Jesus dividiu os 70? E eles voltaram? Olha, os demônios nos submetem, olha, eles assim... Foi igualzinho, eu me senti naquele... Eu falei, essa história já eu conheço. Não vos alegreis com isso, alegreis que o seu nome está rolado nos céus. No céu, sim. Mas eles ficaram felizes, né? E alguns falaram assim, pastor, eu nasci pra isso. Eu falei, maravilha, olha, se descobriram. Os dons. Se descobriram, despertou os dons. E aí nós fizemos de novo. Depois nós fizemos mais ou menos um mês e meio posterior à Páscoa, nós fizemos novamente um culto de cedo lá de fora. E aí, a gente começa... Aí nós começamos a sair pela rua, começamos a orar pelas pessoas, orar nos comércios. E aí tava tendo um bazar a semana retrasada. Tava tendo o Abala EBF, é um sábado antes da EBF que ia ter, que é a Escola Bíblica de Fé. E aí nós tava distribuindo os panfletos pra EBF, aquela coisa num sábado. E aí o pessoal do bairro, das vizinhanças, começou a nos chamar pra orar dentro das lojas. Olha! Foi. Aí a mulher, eu passei e a mulher falou assim, amor, olha o pastor. Aí eu parei, tudo bem? Aí, ô pastor, você lembra de mim? Eu falei, lembro, tá tudo bem? Ele, tá tudo bem, pastor, melhor agora. O senhor pode orar novamente, igual o senhor orou aquele dia aqui na nossa loja? E aí eu chamei o Gedilson, falei, Gedilson, vamos lá orar. Gedilson, vamos lá orar. E eu percebi que não foi só lá, foi em outros lugares. Aí outros irmãos falaram, a irmã ali também pediu pra orar na loja dela. Olha que bênção. Ou seja, começa a ouvir algo tão lindo, um suave aroma de Jesus. Você começa a ver que o bairro começa a sentir a presença de Jesus. Mas é pra isso que a igreja foi chamada. Exato, sempre pra fora. Assim, luz, né? Pra fora. Luz. Exatamente. Mas o que acontece? Não sei qual motivo que as igrejas vão se fechando, né? Tipo, tá muito bom aqui pra nós, tá muito cômodo, tá confortável. Você ouviu a palavra, foi abençoado, então vai pra sua casa. Aleluia, glória a Deus. Mas não é isso, tem mais coisa pra fazer. Então, é importante quando nós juntamos louvor, intercessão, e outra coisa importante, né? A igreja unida. Quantos departamentos ele falou aí? 4, 5... diácono. Todo mundo. Muito. E todo mundo ficou encantado. Pastor, que coisa linda. Aí eu tenho ouvido... Edifica a igreja. Sim. Porque cada um conta um testemunho diferente. Floresce. Volta a florescer. Exatamente. Isso que é legal. É a reestruturação da igreja. Acho que as igrejas têm que passar por isso. E às vezes, quando não passa com o pastor na liderança, Deus acaba trazendo outro que faça isso. Pode acontecer. Pode acontecer. Que cada pastor também tem uma visão, tem um dom, tem um QI a mais ali, outro administra melhor, outro pastoreia melhor. Sim, é normal. Multiforme sabedoria de Deus, né? Os dons. Um prega mais, o outro dá aula melhor. E exato. Assim faz um parte, é mestre, gente. Outro é mais evangelista. Sim, não há o que fazer. Eu lembro de fiz um curso lá sobre os 5 dons ministeriais, e eu lembro daquele apóstolo, meu Deus do céu, esqueci o nome do apóstolo, que ele fala dos irmãos dele. Eu não vou lembrar o nome dele, mas ele tem um vídeo no YouTube que ele fala dos irmãos dele, que ele é apóstolo, e ele fala que tem o irmão que é profeta e o irmão que é pastor. E ele fala que quando ele chama o irmão dele, que é profeta, pra pregar na igreja dele, ele destrói a igreja. Ele vai na jugular. Só que eu tinha um amigo que era assim. E são irmãos, hein? Biológicos. Não, sim, ele fala assim, meu Deus do céu, que ele foi pesado, ele pegou pesado. Aí quando ele chama o outro irmão dele, que é pastor, o irmão dele vem com amor, com carinho. Chama esse irmão que é profeta pra ir visitar alguém na casa, pra ver se ele vai. Não vai. Porque cada um tem um dom, é um ministério. Então, ele nessa aula que ele deu sobre esses dons, eu até usei o vídeo dele lá também. Capaz do pastor ir na casa e ficar o dia todo lá. Sim, tomando café. Batendo papo, mesa. O apóstolo não aguenta ficar, o profeta não fica meia hora. Não fica. Porque, assim, você tem que respeitar isso. Tem que respeitar isso, né? Quando você pede para um mestre pregar, ele vai pregar dando aula. Exatamente, professoral. E aí você vai perceber que a igreja que não tá acostumada com isso vai falar... vai começar a sentir sono, porque ele é mestre de dar aula, né? Mestre de dar aula. E você tem que respeitar isso, né? E ele vai lá. Eu já chamei mestre lá na igreja pra trazer a palavra, e o pessoal falou assim, pastor, nossa, foi cansativo, hein? Nem parece ser nacional, nem parece ser nacional, né? Nem parece. Ninguém falou que a letra mata, não. Não.
povo gosta. Então acontece, mas eu falei assim, rapaz, ele pregou, mas ele é um excelente professor, sabe? Assim, um mestre, um doutrinador. Ou seja, a gente tem que respeitar as pessoas, cada um os seus dons, né? Mas quando se junta esses dons, a igreja cresce. A igreja cresce. A igreja, o dom de evangelismo, quando tem alguém na igreja, na sua igreja, com dom de evangelismo, meu querido... Bênção. É bênção. Você pode ter certeza, ele não vai pra igreja sem levar uns 2, 3. É verdade. Já teve na nossa igreja pessoas que ele não ia sozinho. Sai carregando na vida, Ele sai né? carregando, é pai, é mãe, é tio, é vizinho, ele sai carregando. Sem distinção nenhuma, né? Ele não consegue ir pra igreja sem ter chamado uns 2, 3 no caminho. Tá Parece que é uma coisa que mexe com ele ali dentro. Que... É o dom. Né? Não que nós não temos essa responsabilidade, todos nós temos a responsabilidade, mas eles fazem de uma forma que tem um carisma e vão carregando. Falar porque meu pai... Deus é amoriano, né? Deus amoriano, Deus amoriano. Com ele a gente... Menino, esse nome é novo. Lá na Deus é Amor, tipo assim, pelo menos naquele tempo você não tinha essa de ser pastor, né? Você dirigia a igreja. Sim, era dirigente. Operador, obreiro, né? E aí, no final do culto, a gente ia pra casa, né? E longe às vezes, né? Não sei se você conhece ali o Jardim Selma. Jardim Selma, pode a Joaniza aqui. Joaniza, Jardim Miriam. O pai dirigia a igreja lá no Jardim Apurá. Aí nós vinha andando, baiano. Pensa. Aí só andava 7 léguas pra chegar. Meu Deus. Pra chegar em casa. Pior quando é mineiro. Meu pai era isso aí. Aí a gente andando, encontrava alguém na rua, tomando palavra. E nós que só queria ir embora pra comer o bife que tinha acabado de comprar e tomar o Dolly. E ele pregando. Mas assim, claro, a gente, criança, né, não entende nada. Mas e a pessoa saia chorando, aceitava Jesus. Que coisa, né? Cara, era desse jeito aí. Que coisa, Era desse jeito aí que ele falou. Que benção, né? Mas, gente, nós podemos trazer de volta isso. Podemos. Nós podemos. Nós podemos e devemos trazer de volta essa essência do evangelho, né? Não podemos deixar que a modernidade venha roubar essa essência do tete a tete, sabe? Do levantar as mãos. Eu posso orar por você no meio da rua, sabe? As pessoas estão muito online hoje em dia, né? Muito online, né? E eu preguei no domingo e eu falei assim, olha... O que diferencia entre os que servem e os que não servem é o que você pega pela manhã quando você levanta. As pessoas têm pego primeiramente o quê? O celular. É verdade. As pessoas não têm dobrado o seu joelho. Eu tô falando que não tô falando que é o normal, tá? Sim. O novo normal, sabe aquele o novo normal, né? O pós-pandemia. Isso. Mudou muito mais depois da pandemia. E as pessoas estão doentes. Acelerou, né? Acelerou. E aí a primeira coisa que pega é o celular pra ver se tem alguma mensagem, vai ver quais foram as novidades do Instagram e etc. Porque às vezes você coloca lá o despertador aí. É automático, virou automático. Você põe pra parar e já vê a notificação aí. E aí a gente pergunta, por que Deus não faz os mesmos milagres que fazia? Assim, talvez ele não tá fazendo na nossa região, talvez ele não tá fazendo próximo de nós. Sim. Mas ele continua fazendo milagres. Ele continua fazendo. Continua fazendo, e milagres extraordinários. Enquanto estamos aqui conversando agora, Deus tá fazendo milagres na vida das pessoas, certamente. Com certeza. Deus continua curando câncer, continua curando vidas, transformando casamentos, lares, famílias, tirando do álcool. Deus continua fazendo o impossível, né? Sim, ele é o Deus do impossível, não mudou. Quem mudou foi a igreja, quem mudou foram as pessoas. Os corações, né? Corações mais endurecidos, né? A fé, né? Do enfraquecido, tem diminuído. O amor, né? Falta de perdão, né? O irmão fica carregando aquele perdão ali com outro 10, 15, 20 anos, né? O que o pastor falou quando ele aceitou Jesus, hoje, muitos aceitam Jesus, não tem aquele primeiro amor, aquele coração aquecido, que às vezes o pastor tem até que falar, calma aí, vamos, senta aqui, vamos aprender, né? Porque o cara antes aceitava Jesus, queria fazer tudo, né? Evangelizar, cantar, pregar, orar, libertar todo mundo. É verdade. Não, é verdade. Família. Culto no lar, tô lá. Culto no lar. Onde é o culto hoje? Onde é o culto? Você saía perguntando, né? Emprego, hoje você sabe onde é o culto, você fala, não vou hoje. Tô cansado. Caiu uma chuva? Não. Já era. Tô cansado, né? Tô cansado. E a gente vai vendo alguns testemunhos, e algumas pessoas vão... eu fico assim, sempre notando... De tempos em tempos surge um cantor que vem com um repertório de unção, sabe assim? Sim. Não sei se vocês têm... momento, né? É o momento de adoração. Já foi o tempo da Renascer, foi o tempo do Diante do Trono. Olha, já foi do tempo, né? Vão vindo. Eu gostei muito dessa pegada aí do Thales, velho. Sim. Falar o que quiser dele, assim, eu sei que ele teve os seus... Seu altos e baixos. Nós também, né? Somos seres humanos, né? Não é o que falar, ele, né? Tipo assim, nessa parte aí de unção, adoração... O bichinho ia pra cima. Aí eu fico ouvindo alguns louvores hoje e alguns mexem
eu sei quando um louvor mexe comigo. Sim. E você sabe quando um louvor mexe com você. Sim. Você fala, esse cara quando escreveu essa letra tava muito cheio de unção. Tava. Então assim, não tem como ter sido humano, carnal, sabe? Sim. E até hoje, quando canta alguns louvores, você fala, você sente a presença de Deus fortíssima, né? É que assim, hoje em dia as pessoas têm deixado mais a letra de adoração mesmo, né? Hoje é muito por humano, né? Muito é pra tocar na alma humana, né? Antigamente era mais pra exaltar ao Senhor mesmo, né? Há algumas diferenças aí nesse. Houve uma mudança muito drástica nisso, né? Muito grande, né? Pastor, como que tá a Água Viva hoje, correndo para quantos anos de pastoreio lá? A igreja tem quantos anos? A igreja tem 34 anos, completou em abril desse ano, 34 anos. Não sei se sabem, mas quem foi criado na casa da irmã Creuza, da hora, né? Uma das irmãs que nos receberam lá, que é vó do Dan, né? Sim. Vó do Vinícius também, que é casada com minha sobrinha. Então, a família ainda está lá. E a Ana Paula, que é a missionária Ana Paula, que está no campo hoje. Hoje ela está em Portugal. Creio que ela volta agora em novembro para passar o... Grande Ana Paula, grande Ana Paula. Creio que ela vai voltar em novembro para passar o Réveillon por aqui. E foi criada na casa dela, há 34 anos atrás. Depois veio para a avenida e está lá até hoje. Está lá na avenida até hoje. E eu estou lá há uns 28 anos, 27 anos. Por aí. E como pastor, 20 aproximadamente. Manda um abraço pra todo mundo aí da Água Viva, já, Comunidade Batista Água Viva. Água Viva tá no meu coração. Com certeza já compartilharam, né? Já curtiram também, né? Porque é um absurdo. Absurdo. Não Cuidado com os comentários. Cuidado com os comentários. As suas considerações finais, principalmente para essa juventude. Meu Deus. Dicas aí de como ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. Aqueles que têm chamado pastoral, qual o conselho que você tem para nos dar a ser um homem que marque uma geração, uma moça que marque uma geração pra gente? Bom, primeiramente, quando eu comecei, eu não imaginava onde eu ia chegar. Esse para nós tem que ser o nosso preâmbulo de vida. Nós não sabemos onde vamos chegar. Nós vamos chegar até onde o Senhor nos conceda a graça de que chegamos. Mas no caminho, nós temos que marcar o nosso caminho com suor, com lágrimas, até que o Senhor vai florescendo o nosso caminho. Nós temos que marcar nosso caminho com caráter, com dignidade. Temos que ser, certamente, usados como canais de bênção do Senhor. Fora e em cima do altar. Onde o Senhor nos colocar. Com qualquer tipo de pessoa, com a quantidade que seja. Já preguei para 3, já preguei para 5, já preguei para 100 pessoas. E já preguei para muito mais. Mas independente da quantidade, seja o mesmo no altar, seja o mesmo fora dele. Pregue, corrija, instrua. A mesma direção que Paulo deu para Timóteo é a direção que Deus dá para nós também. Não deixe que ninguém vos afugente, que ninguém venha pisotear sobre aquilo que você talvez não seja ainda. Mas o Senhor está construindo uma história na minha, na sua e na nossa vida. Vocês jovens, se apeguem à palavra. Fica firme na palavra. Coloca ela pregoada nos seus corações, para que o nome do Senhor seja pregado, proclamado, anunciado a quem e aonde vocês forem falar. Que Deus esteja com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E aí, Éder? Gostou, Éder? Gostei. Ixi, Éder, gostou, Éder? Gostei. Aleluia. Mas pra quem? Como é que é? Como é que é? De onde você era? Deus Amoriano. Deus Amoriano. Mas agora eu tô... Deus Amoriano. Tô batistano agora. Agora é batistano. Meu Deus. Agradecer ao pastor Orlando pela essa visita, por esse episódio. Na retomada do Juba Talks, terceira temporada. Deus abençoe a você, sua família, a Rebequinha, todo mundo lá da Água Viva. Manda um abração pro Daniel, Geitilson, Darlene, todo mundo lá. E a gente sempre volta lá, é a igreja que eu tenho no meu coração. Amo demais aquela igreja. A igreja é recíproco. E dá comida pra nós. Foi lá, hein? Chocotone, café. Vai lá, Éder, vai lá. Claro. Tô emagrecendo, preciso dar um pulo lá. E aí, Éder, gostou mesmo assim? Preciso dar um pulo lá, Éder. Não gostei muito não, Guedes. Eu adorei. Deus Amoriano. Fala pro pessoal compartilhar, curtir, se inscrever, mandar uns grupos aí dos condomínios, dos partidos, né? Agora é época da eleição. Meu Deus do céu. Pessoal, vai ter que orar bastante. Meu lá, Deus. Né? Orar bem, que tá chegando uma nova fase, né? Senhor. Do ano. Meu Deus, vai. Complicado, hein? Precisamos orar mais. Vamos orar pro nosso país, né? Certamente. Fala aí, pessoal, aí, como é que tem que fazer? Curta. Comente, compartilhe, se inscreva no canal. Pega o celular da sua mãe, do seu pai, do seu avô, lá, escreve lá, ativa as notificações
E eu vou pegar a listinha aqui com o pastor e eu quero ver quem da igreja é verdade. tá seguindo lá a página. Se não seguir, banco, tá, pastor? Depois a gente banco. Não, é só cortar o chocotone. Não tem mais banco, né? Corta o chocotone. É cadeira. Cadeira. É banco mais, né? Agora, a fase tá tão ruim hoje em dia que se você colocar o irmão de cadeira, ele gosta. Ninguém quer trabalhar. É raro. Então, o povo precisa de cadeira. Pode pôr. Glória a Deus, né? É capaz de falar glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado pela sua audiência. Curte, comente, compartilhe, se inscreva nesse canal. Amém. Juban Tax tem aí. Juban Centro-Sul está com a retomada do nosso podcast e teremos muitas novidades aí no mês de setembro, outubro, né, Carlos? Uhul! Agradecer o Carlos aí, toda a equipe, Rebequinha que veio, Tiffany, esposa do Éder, o bebê Reborn. O bebê Reborn. Agradecendo ao bebê Reborn. Deus abençoe. Deus abençoe. Juban Talks! Uhul!